E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos conhecendo a história de William e Marcus, filhos imortais do Sr. Alexander Corvinus. Marcus mordido por um morcego e William mordido por um lobo. Há muito tempo atrás iniciou-se uma batalha cruel entre as espécies, vampiros e os Lycans. No ano 1202 d.C. vemos um batalhão de cavaleiros da raça dos vampiros, que presenciam um massacre em uma vila realizado por um Lycan. O líder Victor orienta Marcus a ficar perto dele enquanto seus soldados queimam os corpos mortos. Enquanto vasculham as casas, os aldeões mordidos começam a se transformar em Lycans, forçando os soldados de Victor a atacar. Uma batalha inicia entre as duas raças, tendo muitas mortes de ambos os lados. Victor ordena que Marcus recue para a floresta, enquanto ele e os demais continuam o ataque. A vampira Amélia é chamada para ajudar na captura do causador do massacre e transformação dos aldeões, o poderoso Lycan e lobisomem conhecido como William. Ouvindo os gritos da criatura, Marcus segue até o local e observa o Lycan sendo capturado. Ele mostra chateação pelo modo que a criatura está sendo capturada. Porém, Victor se aproxima do local e pede para que Marcus entendesse como ele faz as coisas, e que William, que é irmão de Marcus, está sob o domínio dele. Tendo que obedecer à ordem do líder, Marcus aceita o desejo do mesmo, que é separar os irmãos de distintas raças. Séculos depois, vampiros e lobisomens, mais conhecidos como Lycans, ainda existem no mundo. Esses imortais estão em guerra há muitos séculos e os vampiros têm caçado com sucesso os Lycans, os levando quase à extinção. A guerra teve sua primeira virada significativa com a morte do líder Lycan Lucian. Os vampiros acreditam que ganharam a vantagem à beira de eliminar os Lycans do mundo, ou pelo menos eles pensavam. Selene e outro vampiro estão rastreando dois Lycans indo para o metrô. O Lycan, Raze e seu companheiro lobisomem também estão seguindo Michael Corvinus, um humano. Quando Michael embarca no trem, ele vê Selene, mas ela desvia o olhar. Raze se aproxima de Michael, mas sente vampiros por perto. Antes que ele pudesse alcançar Michael, ele avisa seu companheiro que os vampiros os estão seguindo. Raze começa a atirar e um tiroteio se segue. O outro vampiro é atingido e Selene vê as balas brilhando dentro dele. Uma pessoa é atingida e Michael pula para ajudar. Um Lycan tenta agarrar Michael, mas Selene começa a atirar. Os Lycans recuam e Selene junto com outro vampiro os perseguem. Selene vai atrás de um dos Lycans enquanto o outro vampiro persegue Raze. O mesmo é derrubado e eles acabam nos trilhos do trem. Ansioso para terminar a luta, Raze se transforma em um lobisomem e ataca o vampiro. Selene segue o outro Lycan mais fundo nos túneis antes de finalmente encontrá-lo e atirar nele com balas de prata. Selene verifica a arma do Lycan e vê que as balas possuem luz UV. De repente, Raze aparece atrás dela, mas ela escapa depois de empalar Raze com vários discos lâminas. Enquanto ela se esconde de Raze, ela ouve rosnados e rugidos nos túneis. Sons de outros Lycans lutando e torcendo em uma arena de luta subterrânea enchem os túneis. Antes que ela possa investigar mais, Raze aparece e ela sai. Na arena de luta, um Lycan que parece ser o líder aparece. Ele está visivelmente decepcionado, até mesmo enojado com o comportamento de seus companheiros Lycans e para a luta. Selene retorna à mansão dos vampiros, vai direto para Khan, o especialista em armas dos vampiros, e mostra a ele as balas brilhantes. Ele descobre que as balas estão impregnadas com radiação ultravioleta, tornando-as altamente eficazes contra os vampiros. Kraven, o líder vampiro atual, desce para se encontrar com Selene e Khan. Selene diz a Kraven que ela sentiu que potencialmente poderia haver centenas de Lycans se escondendo nos túneis. Kraven ouve, mas diz que não podem agir apenas com especulações, especialmente às vésperas de uma importante cerimônia de despertar. Khan não acredita, dizendo que um número dessa magnitude não é visto há séculos. Kraven diz a Selene que ele investigará suas alegações, e Selene responde dizendo que Victor teria acreditado nela sem hesitação. Selene visita o túmulo de Victor, e Erika, outra vampira que está apaixonada por Kraven, diz a Selene para não se preocupar e lembra-a de se preparar para a cerimônia. Selene mais tarde verifica as imagens que capturaram da cena e vê que os Lycans estavam seguindo um humano. Erika entra, trazendo um vestido para Selene, mas Selene está focada no humano. Kraven chega e diz a Selene que adoraria tê-la ao seu lado na cerimônia, mas ela o nega, dizendo para ele ter Erika em seu lugar, já que ela é quem está caidinha por ele. Na toca dos Lycans, um cientista chamado Sindhi mistura o sangue de um humano com o de um Lycan. Ele o examina, descobrindo que o sangue é incompatível. Seu líder entra e vê que o experimento deles falhou, e Sindhi diz a ele que eles precisam obter uma amostra do sangue de Michael para ver se funcionaria ou não. Raze chega mais tarde carregando o lobisomem caído. O líder fica desapontado ao ouvir que falharam em conseguir uma amostra do sangue de Michael e decide fazer isso ele mesmo. Selene invade o apartamento de Michael procurando pistas sobre por que os Lycans estavam atrás dele.
Michael chega e Selene o agarra, segurando-o pelo pescoço. Ela pergunta por que os Lycans estão atrás dele, mas ele nega qualquer conhecimento do que está acontecendo. Michael reconhece Selene como a mulher do tiroteio no trem. Pouco depois, Lycans aparecem. Michael corre para o elevador e Selene o perde de vista. Os Lycans atravessam as janelas e Selene começa a atirar neles. Os Lycans são menos afetados pelas balas de prata em sua forma pura. Então Selene tenta escapar pelo chão. Michael desce e se depara com o líder dos Lycans. Selene atira nele, mas ele morde Michael. Selene arrasta Michael para longe e o líder os deixa partir, tendo tirado uma amostra de sangue de Michael e colocado em um tubo de ensaio. O líder então usa seus poderes para expulsar as balas de prata de seu corpo e persegue Selene. Selene e Michael dirigem-se embora, mas o líder os alcança pulando no topo do carro. Ele usa uma lâmina e perfura o teto, ferindo Selene. Selene consegue fazer o líder cair do telhado e tenta atropelá-lo, mas ele rola sobre o carro e pousa em segurança atrás deles. Michael e Selene escapam e Michael vê que Selene está sangrando muito. Ele pede para ela parar o carro, mas ela não o escuta e continua dirigindo. Ela perde a consciência e o carro capota e cai em um rio. Michael arrasta Selene para um local seguro e tenta cuidar de seus ferimentos. Na toca dos Lycans, Cindy mistura o sangue de Michael. Eles confirmam que o sangue de Michael é o que eles estavam procurando. Eles precisam de Michael para um experimento que realizarão no líder dos Lycans. Na margem do rio, Michael e Selene estão inconscientes. Michael tem um estranho sonho antes de acordar e perceber que está na mansão dos vampiros. Erica vê Michael e fica encantada ao ver que Selene trouxe um humano para a casa. Ela conta a Selene que Kraven está procurando por ela. Selene se encontra com um Kraven irritado. Ele repreende Selene por desobedecer descaradamente suas ordens e por trazer um humano para a mansão. Selene mantém sua teoria de que os Lycans estão interessados em Michael, e ela precisa descobrir por quê. Kraven acha a teoria dela ridícula, dizendo que os Lycans só estariam interessados nos humanos como alimento. Erica olha mais de perto para Michael e vê a marca de mordida. Ela recua imediatamente, lançando-se ao teto. Michael acorda novamente, completamente chocado, vendo Erica no teto. Ele corre até a janela e pula para fora. Ele corre para o portão e foge da propriedade. Kraven entra com Selene e, vendo que Michael escapou, ele dá um tapa em Selene com raiva. Selene está no campo de tiro da casa quando Khan se aproxima, entregando uma arma a ela. Ela atira e vê líquido escorrendo pelos buracos de bala. Esta é a última invenção de Khan, balas de nitrato de prata. Uma vez que um Lycan seja atingido, a prata se injeta em seu sangue, tornando mais difícil de remover. Selene expressa sua dúvida sobre as histórias de Kraven. Os vampiros foram informados de que Kraven matou Lucian, mas Selene está desconfiada, dizendo que a única evidência que tem é o relato de Kraven. Kraven então sai e se encontra com alguém em um beco. Ele entra em outro carro e é revelado que ele está se encontrando com o líder dos Lycans. Kraven está furioso com os Lycans ultrapassando seus limites, mas o líder diz a Kraven que eles esperaram tempo suficiente. Kraven então revela que o líder dos Lycans é Lucian, o Lycan que Kraven disse ter matado. Selene invade a biblioteca da mansão e lê sobre o passado. Ela lê a história da grande guerra entre vampiros e lobisomens e a derrota de Lucian. Acontece que Kraven foi o único sobrevivente de um grupo de vampiros enviado para assassinar Lucian. Kraven retornou com um pedaço da pele de Lucian como evidência do assassinato. Selene então vê um desenho de Lucian usando um colar, o mesmo colar que ela viu no lobisomem que mordeu Michael. Ela então percebe que aquele lobisomem deve ter sido Lucian. Ela então encontra Erica e ela conta a ela que Michael foi mordido e logo se tornará um Lycan. Desesperada por orientação, Selene decide despertar Victor, um dos 3 poderosos vampiros anciãos. Ela entra no túmulo de Victor e começa a cerimônia de despertar sozinha. Selene usa seu sangue e o deixa escorrer na boca de Victor. Ela pede desculpas a Victor por acordá-lo antes do previsto, mas ela precisa desesperadamente de sua orientação, pois suspeita que Kraven mentiu sobre matar Lucian. Michael aparece nos portões da mansão e Selene vai buscá-lo. Kraven a avisa que ela não será mais bem-vinda na mansão se sair para encontrar Michael, mas Selene ignora a ameaça de Kraven, sabendo que Victor agora está acordado e que Victor testemunharia por ela. Ela dirige até Michael e eles partem. Selene diz a Michael que ele foi arrastado para uma guerra entre vampiros e lobisomens que dura séculos. Ela diz a ele que ele foi mordido e logo se tornará um Lycan. Kraven entra no túmulo e Erica lhe conta sobre Michael ser um Lycan. Victor então se revela e Erica e Kraven se curvam. Victor expressa sua decepção com o comando de Kraven. Ele então ordena que Marcus, outro vampiro ancião, seja despertado. Kraven o informa que Marcus ainda não foi despertado e Amélia, uma terceira vampira anciã, está a caminho para iniciar a cerimônia. Selene havia revivido Victor um século inteiro antes do previsto. Selene leva Michael para uma das salas de interrogatório secretas deles,
e ela conta sobre suas origens. Selene era uma jovem quando os Lycans vieram e mataram toda a sua família. Foi Victor quem a salvou e a transformou em vampira. Ela agora passa a vida matando os monstros que mataram sua família, tratando Victor como um pai. Selene pretende voltar para a mansão, mas Michael quer se juntar a ela. Então ela algema Michael a uma cadeira e diz a ele que haverá uma lua cheia na noite seguinte. Ele será incapaz de se controlar e acabará comendo e matando tudo o que encontrar. Em seguida, ela lhe entrega uma arma com uma única bala de prata. A bala não o matará, mas pode atrasar sua transformação. Ela então o aconselha a atirar em si mesmo. Selene retorna à mansão e finalmente enfrenta Victor. Ele exige saber por que ela o despertou cedo, dizendo que os anciãos nunca quebraram sua cadeia de comando em mais de 14 séculos. 2 dos vampiros anciãos devem estar descansando enquanto um reina. Supostamente era a vez de Marcus reinar, não de Victor. Selene diz a Victor que não teve escolha e ela acredita que os vampiros estão em perigo. Victor desconfia de Selene, sabendo que ela está protegendo o Lycan Michael. Ela diz a ele que reunirá evidências, mas Victor prefere que Kraven faça isso, argumentando que Kraven não está protegendo um Lycan. Victor então diz a Selene que o conselho julgará sua quebra do ciclo de comando. Kraven então prende Selene na mansão, impedindo-a de ir até Michael. Kraven então diz a Khan que um grupo diferente de vampiros está encarregado de se encontrar com Amélia. Khan está desconfiado, pois sempre foi tarefa de seu grupo fazê-lo. Na estação, o trem de Amélia chega, mas os Lycans os emboscam. O grupo de Amélia luta contra eles, mas os vampiros enviados para se encontrar com eles apenas assistem ao massacre. Michael tenta se libertar das algemas, usando a bala de prata para quebrar a corrente, mas ele erra. Ele sente os efeitos da lua cheia e sua frequência cardíaca e respiração se aceleram. Com ciúmes do desejo de Kraven por Selene, Erika decide libertar Selene, permitindo que ela vá até Michael. Erika espera que isso leve à ruína de Selene, e ela informa Kraven que Selene escapou. Os Lycans esperando do lado de fora da mansão veem Selene saindo e a seguem até Michael. Enquanto Selene se aproxima de Michael, ela vê Lycans a seguindo. Ela chega até Michael, mas os Lycans estão na porta. Ela começa a atirar às cegas na porta enquanto Michael escapa. Ele pula da janela e surpreendentemente pousa em pé. Selene contém os Lycans atacantes, mas nas ruas os Lycans dominam e capturam Michael, o levando em uma viatura policial e partindo. Selene vê os homens partindo com Michael e decide deixá-los partir por enquanto. Ela então avista Cindy vivo entre um monte de Lycans sem vida. Na mansão, Khan está convencido de que Kraven está tramando algo nefasto e ordena que seus homens verifiquem Amélia. Na estação de trem, os Lycans matam Amélia e Raze tira seu sangue. Enquanto isso, os homens que levaram Michael percebem que ele está começando a se transformar. Eles param e o injetam com uma substância, impedindo sua transformação. Uma vez que sua transformação é interrompida, eles continuam. Kraven encontra-se com Victor agora totalmente formado quando Selene chega com Cindy. Selene força Cindy a contar a verdade e ele o faz. Ele confessa que os Lycans estavam procurando um descendente direto de Alexander Corvinus. Ele começa contando a origem dos vampiros e lobisomens. Alexander Corvinus, um poderoso senhor da guerra do Quinto século, subiu ao poder, mas uma praga mortal devastou sua aldeia e apenas ele sobreviveu. O corpo de Alexander havia mutado o vírus e, em vez de matá-lo, deu-lhe habilidades sobrenaturais. Ele se tornou o primeiro imortal e deu à luz 3 filhos. Victor interrompe, dizendo que todos conhecem o mito do clã Corvinus. Um lobo mordeu uma criança, um morcego mordeu outra, e uma terceira seguiu o solitário caminho da mortalidade como um humano. Victor diz que Marcus, cujo túmulo está bem ao lado deles, é um descendente direto de Alexander, mas Cindy diz que Marcus já é um vampiro. Eles precisavam encontrar o descendente humano de Alexander, um que carregasse o vírus, mas não fosse vampiro nem lobisomem. Eles planejavam fundir o sangue Lycan com o sangue vampiro, mas nunca tiveram sucesso. Mas quando encontraram Michael, descobriram que seu sangue seria a chave. Com sua composição genética, eles poderiam fundir o DNA vampiro com o DNA lobisomem, criando uma criatura híbrida meio vampiro, meio lobisomem que seria mais forte do que ambos. Eles planejam fazer com que Lucian se injete com o sangue de Michael, juntamente com o sangue de um vampiro ancião, Amélia. Victor finalmente está convencido de que Lucian está vivo e Selene está certa o tempo todo. Khan então entra no túmulo e anuncia que Amélia foi assassinada e os Lycans drenaram seu sangue. Victor atinge Cindy e ele morre instantaneamente. Victor então encarrega Selene de encontrar e eliminar Michael. Lucian tira sangue de Michael na toca dos Lycans para injetar em si mesmo, e Michael o implora que ele o deixasse ir embora, pois ele não tinha nada a ver com a guerra deles. Lucian ri, dizendo que esta não é sua guerra. Michael então tem uma visão do passado e vê Lucian acorrentado diante de uma mulher vampira que também está amarrada. A luz do sol enche o quarto e Lucian assiste enquanto sua amada Sonja queima até a morte.
Victor então entra na sala e recupera o colar de Sonja, mas a lua cheia se levanta, e Lucian se transforma em um lobisomem. Lucian se liberta, pegando o colar e escapando. Lucian então conta sua versão da história. Os Lycans eram escravos dos vampiros, obrigados a guardar seus túmulos à luz do dia. Ele se apaixonou por Sonja, filha de Victor. Victor ficou enfurecido com a união e planejou matar ambos, mas Lucian escapou. Lucian então diz que Victor começou a guerra, passando séculos caçando os Lycans. Kraven chega e Lucian vai encontrá-lo. Kraven está em pânico, vendo como seus planos estão desmoronando, mas Lucian o tranquiliza, dizendo que com Amélia morta e com o sangue de Michael, seu tratado de paz em breve entraria em vigor, deixando Kraven liderar os vampiros. Kraven diz a Lucian que Victor despertou e eles não podem derrotá-lo, mas Lucian está confiante de que o sangue de Michael lhe dará o poder para derrotar Victor. Os vampiros aparecem de repente na toca e os Lycans se preparam para a batalha. Kraven percebe que está prestes a perder e atira em Lucian com vários tiros das balas de nitrato de prata. Lucian cai, incapaz de combater o nitrato de prata correndo em suas veias. Selene e Khan lideram o ataque dos vampiros e despacham os Lycans defensores com facilidade. Raze chega carregando o sangue de Amélia, mas descobre que é tarde demais, vendo Lucian morrendo. Os tiros continuam e Lucian tenta forçar a prata para fora de si, determinado a viver. Selene então corre para encontrar Michael e elimina 2 Lycans pelo caminho. Kraven tenta escapar subindo uma escada, mas vê Victor chegando. Ele pula para baixo e tenta se esconder. Selene finalmente encontra Michael, e Lucian os vê se beijando. Ele percebe que a guerra nunca será resolvida enquanto outro Lycan se apaixonar por um vampiro. Selene e Michael tentam escapar, mas encontram Kraven. Kraven então atira em Michael com as balas de nitrato de prata, e a prata começa a inundar seu sangue. Kraven então diz a Selene que foi Victor, não os Lycans, quem matou sua família. Victor se alimentou deles e só poupou Selene porque ela o lembrava de Sonja. Lucian aparece e esfaqueia a perna de Kraven, o desabilitando. Lucian vê o amor de Selene e Michael um pelo outro e ele diz a Selene para morder Michael. Seu sangue mais forte sobreviveria a uma transmissão tanto de vampiro quanto de lobisomem, e ele se levantaria mais forte. Selene então crava suas presas no ombro de Michael. Kraven se recupera e Lucian ri dele. Ele está satisfeito porque sua missão é completada na forma de Michael. Kraven então atira mais várias balas em Lucian, tornando-o sem vida. Victor chega e retira Selene de Michael. Victor então pega Michael e o joga através de uma parede. Selene diz a Victor que ela sabe a verdade sobre sua família. Victor admite, mas argumenta que deu a ela muito mais em troca. Agora cheio de sangue de vampiro e lobisomem, Michael começa a se transformar em uma horrível mistura dos dois. Victor se prepara para lutar contra Michael, mas Michael é mais rápido e mais forte. Uma luta se inicia entre vampiro e mestiço. Os dois trocam golpes, mas Victor ainda consegue ganhar vantagem mesmo com a vantagem de Michael. O resto dos vampiros ajudam Victor e atiram em Michael, mas Selene chega e rapidamente usando suas habilidades os neutraliza, os matando. Victor e Michael continuam lutando e Selene pega a espada de Victor e corta Victor no rosto. A cabeça de Victor é cortada ao meio e ele cai. Selene e Michael agora precisam partir e permanecer escondidos, sabendo que os lobisomens e vampiros podem concordar com uma trégua apenas para caçá-los. De volta à mansão dos vampiros, o sangue de Cindy pinga no túmulo de Marcos. O sangue faz seu caminho até sua boca, iniciando o coração de Marcos, acordando-o. Selene e Michael acham um abrigo na floresta e entram no local, logo descobrindo ser um laboratório de experimentos com cobaias Lycans. Selene pega alguns equipamentos e diz para Michael que irá sozinha. Enquanto isso, na mansão, Kraven e seus soldados vão ao santuário onde os anciões eram mantidos, mas encontram um corpo no local onde o sangue já escorreu para dentro da cápsula. Ele manda abrir a cápsula de um dos anciãos, porém ao ser aberta, descobrem que a mesma foi rompida por dentro. De repente algo começa a sair de dentro do chão, e logo se mostra ser o vampiro poderoso Marcos, que mata todos os homens ali com suas asas mortais, deixando apenas Kraven vivo. O mesmo o confronta, sabendo que Kraven é um vampiro desleal. Logo ele o morde para saber mais sobre os acontecimentos até o presente momento. Ao saber de tudo, ele o mata arrancando sua cabeça. De volta ao esconderijo no laboratório, Michael agradece mais uma vez por Selene o ter salvado, mas pede que ela volte para ele. Em um navio, abrigo do imortal Alexander Corvinus, ele recebe seus soldados e os mesmos mostram as filmagens do acontecido dias atrás, onde o ancião Victor foi morto, e Marcos destruiu a mansão dos vampiros. Corvinus vai até os corpos trazidos até ele na busca por algo, mas acaba por não encontrar. Contudo, examinando o corpo de Victor, encontra o que buscava, o que parece ser parte de um medalhão. Marcos olha as filmagens e observa que um dos sensores da base está ativo, o mesmo laboratório que Michael está.
Michael, nesse momento, escolhe não beber sangue estocado para se alimentar e vai até uma pequena cidade. Ele vai até um bar para beber um pouco e, após um tempo comendo comida humana, não se sacia. Enquanto isso, na floresta, Selene observa Marcus passando por cima dela e então decide retornar. No bar, Michael começa a passar mal e os policiais que estavam assistindo o jornal percebem que ele é um fugitivo. Então logo o confrontam. As pessoas saem correndo dali e um policial chama reforços, e isso é captado pelos soldados de Corvinus. Selene volta ao laboratório e vê que Michael não se alimentou. De volta ao bar, Michael, irritado, inicia um ataque ao outro policial. Mas ao ver seu reflexo no espelho, solta o homem e foge do lugar, sendo perseguido por outros policiais. Selene escuta os tiros e decide se arriscar indo atrás de Michael, mesmo o sol estando para nascer no horizonte. Enquanto os policiais atiram no mestiço, Selene entra em ação e confronta os homens, sendo muito rápida, desvia dos tiros e nocauteia os policiais. Após o combate, ela vai até Michael e, vendo que ele está muito fraco, oferece um pouco de seu sangue, a única coisa que o fará ficar forte naquele momento. Em seguida, antes de partirem, Marcus, o vampiro transformado em um monstro, chega ao local. Ele ataca Selene, mas Michael atira muitas vezes contra Marcus e conseguem correr do local. Na estrada, Michael para um caminhão e se transforma na criatura que se tornou. Em seguida, forçam o motorista a sair. Enquanto dirige, Selene observa Marcus confrontando Michael na carroceria. Ambos são fortes, porém Marcus consegue tomar o colar que está com Michael, semelhante a um medalhão, e o empurra para fora do caminhão, mas ele se agarra nas correntes. Selene impede Marcus de sair atirando contra ele, mas o mesmo levanta voo e se choca contra o caminhão. Tentando entrar para morder Selene, a mesma joga o caminhão contra a encosta da montanha, tentando esmagar o vampiro, mas o mesmo só fica caído na estrada. Marcus levanta e começa a se regenerar, mas felizmente Selene e Michael escaparam. Infelizmente o sol nasce e começa a queimar Selene. Então Michael pega a direção e segue para um galpão abandonado. Michael desce do caminhão e tampa todas as entradas, impedindo a luz do sol de entrar. Após isso, ele a pega e a leva para dentro de um container. Selene mostra para Michael que consegue regenerar suas feridas, o deixando aliviado. Mostrando cuidado para com ela, ambos se aproximam e se beijam. Momentos seguintes, eles ficam íntimos e acabam tendo um dia romântico e de muito amor. Uma equipe de policiais encontra um laboratório, contudo a equipe de Corvinus chega e os tira de cena. Em seguida, entram no local, retiram o necessário e explodem o lugar para não deixarem rastros. Selene acorda e encontra Michael consertando um carro. Ela observa o medalhão e tem uma lembrança de quando era garotinha, segurando o mesmo medalhão. Em seguida, ela conta quem pode os contar mais sobre o medalhão e o porquê Marcus o queria para si. Ao anoitecer, ambos seguem de carro na busca por um vampiro chamado Andreas Tanis. Contudo, o mesmo está exilado por ter documentado a verdade sobre Victor. Felizmente, Selene sabe onde o encontrar. Eles vão a um lugar parecido com um mosteiro onde Tanis está aprisionado. Contudo, a situação do local é outra, onde Tanis está se divertindo com suas mulheres vampiras. Ele escuta tiros e vê nas câmeras de segurança os invasores. Ele espera Selene se aproximar do portão de entrada e aciona uma armadilha onde ela cai em um compartimento subterrâneo, enquanto Michael é confrontado pelo cão de guarda, um lobisomem. Michael rapidamente se transforma e luta contra a criatura. Enquanto isso, Selene é surpreendida por dois lobisomens, mas consegue os matar com sua faca. No lado de fora, Michael também mata seu oponente, arrancando a mandíbula. Selene entra mais a fundo do labirinto subterrâneo e encontra uma entrada para o local. Michael também entra no labirinto e segue os passos de Selene. A vampira, vendo as companheiras de Tanis, as nocauteia com facilidade, e quando o mesmo tenta amedrontá-la com sua arma, Michael surge e o impede. Em seguida, o aterroriza com sua aparência. Em uma conversa amigável, Selene questiona o que ele sabe sobre os desejos de Marcus e para que ele queria o medalhão. Tanis começa a contar que o primeiro vampiro não foi Victor como muitos acreditavam, e sim Marcus. Victor era o humano soberano com um reinado absoluto. Contudo, no fim de sua vida, Marcus se aproxima dele e o oferece a imortalidade, em troca de seu auxílio para derrotar a raça dos Lycans, humanos mordidos por William, e que não conseguiam se transformar na forma humana novamente. Como consequência, gerava terror e massacres em toda parte. Após um tempo e com seu exército de vampiros, Victor os encontrou e derrotou os Lycans não evoluídos. E a William, o primeiro Lycan, teve como destino ser aprisionado por Victor. A verdade é contada onde para Victor matar o líder original dos Lycans significaria a morte de todos os outros lobisomens, onde ele os tinha como seus escravos. Em um livro, Tanis conta sobre os homens leais de Corvinus, o imortal denominado pai de todos eles. Também no livro mostra a prisão de William, uma espécie de caixão metálico, onde ficaria guardado em um local onde a família de Selene participou da construção, mas infelizmente foram mortos.
Tannis conta que Selene é a única viva que presenciou o local da prisão e Marcus sabe disso. Por isso a quer pegá-la, pois no sangue dela correm as memórias do passado. Eles pedem mais informações, porém Tannis oferece um encontro para eles com uma outra pessoa que pode conceder mais informações valiosas. Após o casal sair, Tannis percebe a presença de alguém poderoso. E quando tenta se esconder, Marcus, com sua aparência humana novamente, o confronta. Sem saída, Tannis é obrigado a sentar-se com ele na mesa e contar sobre o que sabe sobre as chaves. Querendo fugir da resposta, Marcus o obriga a falar, cravando suas asas mortais em seu corpo. Tannis então decide contar, mas o vampiro morde seu pescoço e suga as informações que buscava, e em seguida o mata. O casal vai ao Cais 16 para encontrar um homem conhecido por Lorenzo. Contudo, logo descobrem que o mesmo homem é o imortal Corvinus. Selene questiona por que ele não se manifestou todos esses séculos, e como resposta ele fala que decidiu se esconder e tentar consertar a bagunça e o mal que seus filhos de ambas espécies faziam ao mundo. Selene afirma que ele poderia simplesmente ter acabado com todo o mal, reconhecendo que seus filhos eram monstros, porém isso significaria matar seus filhos, e por essa razão ele não escolheu esse destino. De repente Marcus chega ao local onde estão e mata os seguranças. Logo em seguida ele ataca Michael e o puxa para fora. Michael tenta lutar contra ele, mas o poderoso Marcus o crava em uma viga de madeira, tomando seu medalhão e o deixando como morto. Selene chega ao local e atira contra seu inimigo, mas o mesmo consegue se esquivar e a domina com suas asas. Perfurando seus braços e bebendo o sangue, ele tem acesso ao passado dela, e descobre onde fica a prisão de seu irmão. Selene consegue pegar uma arma e atira na boca da criatura, fazendo-a soltá-la e ir embora. Selene vai até Michael, que está como morto, e tenta ajudá-lo. Ela solta gotas de sangue em sua ferida no peito, mas a ação não surte efeito, a deixando extremamente triste com a perda. Enquanto isso, Corvinus está em seu gabinete quando escuta o massacre que seu filho está fazendo. Marcus logo entra e confronta seu pai sobre os anos que ele passou sem se importar com a vida de seus filhos. Marcus não o tem mais como pai e pede a outra chave da prisão de seu irmão, mesmo seu pai dizendo que o Lycan primordial não pode ser controlado. Marcus diz que está mais forte e agora almeja ser o novo deus das raças de vampiros e Lycans. Ele tira suas asas mortais e fere o ombro de Corvinus. Em seguida crava uma espada no peito do velho imortal e toma a segunda parte da chave. Quando os soldados de Corvinus chegam, veem seu senhor prestes a morrer, mas o mesmo não aceita a ajuda de salvá-lo. Contudo, pede para eles trazerem Selene até ele. A vampira vai até Alexander Corvinus e o confronta pelo fato dele ser o mais poderoso entre eles, e mesmo assim não teve coragem de matar o seu filho. Corvinus sabe disso, mas aceitou não fazer isso. Contudo, ele propõe outra solução. Ele oferece seu sangue, o sangue de um imortal primordial, onde isso é o único jeito de derrotar Marcus. Selene teme o que pode se tornar, mas Corvinus a tranquiliza, dizendo que ela será o futuro de sua espécie. Sem perder tempo, ela bebe o sangue do imortal, e felizmente seu corpo não reage negativamente. Ela, juntamente com a última equipe de Corvinus, seguem para onde é a prisão, e ali com eles está o corpo de Michael, pois Selene pediu para que o trouxesse. Sabendo que era imortal e só uma questão de tempo para se recuperar totalmente, Corvinus decide ter seu fim, e aciona todas as granadas próximas a ele, se explodindo juntamente com todo o seu abrigo. Enquanto isso, Marcus chega à prisão, onde parte está alagada. Ele acha a entrada e, juntando os medalhões, abre a primeira porta e, enfim, Marcus encontra a prisão de seu irmão. Os soldados juntos com Selene chegam ao lugar, que é um antigo castelo em ruínas acima de uma montanha. Selene orienta o grupo e todos mergulham na água para acessarem a entrada submersa. Marcus realiza o que tanto almejou e abre o caixão que mantinha seu irmão aprisionado. William, o Lycan primordial, parte para cima de Marcus, mas logo ele o reconhece como seu irmão e não o ataca. O grupo de Selene emerge da água e chegam à grande câmara do castelo. A vampira continua na busca por Marcus para impedi-lo, mas ao chegarem no local da prisão de William, notam que o mesmo já está livre. O grupo escuta tiros e, quando se aproximam de onde estavam os outros, entram em confronto com o Lycan primordial. Marcus surpreende Selene, mas ela mostra que sua força está bem maior do que da última luta. Ela atira todas as balas de sua espingarda, afastando Marcus para dentro da prisão. Quando as balas acabam, ela fecha a entrada, onde uma grande rocha desce como barreira. Furioso, Marcus se transforma num monstro mestiço. Enquanto isso, dentro do helicóptero, Michael conseguiu ter seu corpo regenerado e despertou de seu sono. Selene vai até os soldados para apoiá-los em tentar derrotar o Lycan. Quando passam por uma pequena ponte suspensa dentro do castelo, o Lycan ataca o líder dos soldados, o mordendo. Enquanto ele agarra o outro, Selene atira contra ele, tentando o deixar fraco. Porém, as balas não fazem nada mais além de irritá-lo. Ela lança lâminas circulares e explosivas contra ele, mas o mesmo se esquiva.
e as bombas explodem abrindo uma passagem pelo teto. Após a destruição, Selene procura pela criatura quando ela observa que os soldados mordidos estão se transformando. Ela rapidamente mata um deles, mas os outros começam a se levantar e a cercam de todos os lados. Os soldados do helicóptero tentam ajudar, mas Selene está na mira, então eles não disparam. Contudo, Michael, que tornou a vida, se ergue e salta para dentro do castelo. Ele agarra um dos lobisomens e destrói o coração do mesmo. Selene mata o outro e fica surpresa ao ver Michael vivo. Antes que os dois se abracem, William surge e ataca Michael. Selene atira contra a criatura e enquanto isso Marcus consegue levantar a rocha da entrada da prisão. Ele segue até a câmara e vendo seu irmão sendo bombardeado por tiros, ele puxa o helicóptero pela corda, o fazendo cair dentro do local, ficando suspenso e com o motor ligado. Marcus surpreende Selene e tenta lançá-la contra as hélices do helicóptero, mas a vampira, tendo ganhado força com o sangue do imortal Corvinus, consegue lutar de igual modo com o monstro Marcus. Michael luta contra William e, sendo um mestiço mais forte, consegue ganhar vantagem sobre William e partir sua cabeça, enfim o matando. Selene luta contra Marcus e corta a mão dele nas hélices, porém ele usa suas asas e a atravessa no peito de Selene. Ela, porém, usa sua força e parte a asa de Marcus e a crava na cabeça dele, e em seguida o lança contra as lâminas das hélices do helicóptero, cortando e fatiando o vampiro até a morte. Após a luta contra o inimigo, a manhã do dia seguinte chega, e enfim Selene volta a se encontrar com Michael. Ela tem a surpresa de que agora pode andar sobre a luz do sol, graças ao poder que o imortal Corvinus a entregou.